Simetria de dois pontos. Vamos lá entender quando é que dois pontos são simétricos. Então, pontos simétricos, eles situam-se no mesmo plano de perfil, tá? Então, o que seria um plano de perfil? O plano de perfil é esse plano aqui, que está aqui de preto, tá? Os pontos A e B, eles estão situados aqui no plano de perfil. Então, eles assumem o plano, nesse caso aqui, o plano horizontal, como sendo o ponto médio entre os dois pontos. A distância do plano para A vai ser a mesma distância do plano para B, tá? Então, dois pontos são simétricos em relação a um plano quando o segmento de reta que os une é ortogonal ao plano e admite esse ponto médio com relação ao plano, tá? Então, vamos ver aqui com relação a π. Eu peguei aqui o plano horizontal e fiz um corte, tá? Esse corte deixou, ó, meu π, meu plano horizontal aqui, e o meu plano vertical aqui, tá? Então, eu tenho o ponto A, que está situado aqui no primeiro diedro, e tenho o ponto B, que está situado aqui no quarto diedro. Esse ponto A, ele vai ter uma projeção horizontal em π, e ele vai ter uma projeção vertical em π'. A mesma coisa vai acontecer aqui para o ponto B, tá? Ele vai ter uma projeção horizontal em π e uma vertical em π'. Então, quando pontos eles são simétricos em relação a π, em relação ao plano horizontal, as suas projeções horizontais serão coincidentes. Quer dizer que o afastamento de A vai ser igual ao afastamento de B. E as projeções verticais, que são as cotas, serão simétricas. Que isso quer dizer? Que a cota de A vai ter o mesmo valor da cota de B, sendo que os sinais serão contrários, tá? Quando eu for fazer isso em uma épura, né? Se os pontos estiverem situados no primeiro e quarto diedro, como está aqui A e B, então, o afastamento de A e o afastamento de B, eles serão aqui coincidentes, terão o mesmo valor, tá? Mas as cotas de A e B terão valores iguais com sinais contrários, tá? Mesma coisa vai acontecer se os pontos estiverem situados aqui no segundo e terceiro diedro. Vamos ver agora com relação à π'. Se os pontos eles forem simétricos com relação à π'. Então, π' eu tenho aqui, ó, é esse plano aqui. Eu vou ter o ponto A no primeiro diedro e o ponto B no segundo diedro, porque a relação de simetria é com relação à π', tá? Então, a mesma distância de π' para A vai ser a distância de π' para B. Então, ó, ambos A e B vão ter projeções verticais, ó, coincidentes aqui em π'. Já as projeções horizontais de A e de B terão, ó, valores iguais, porque a mesma distância de B para π' vai ser a distância de π' para A. Esses valores vão ser iguais, sendo que, ó, o A vai ser positivo e o B vai ser negativo, tá? Então, ó, quando os pontos são simétricos em relação ao plano vertical, as projeções verticais, ou seja, as cotas são coincidentes. A cota de A vai ser igual à cota de B. E as projeções horizontais, ou seja, os afastamentos serão simétricos. Quer dizer que o afastamento de A vai ser igual ao de B, só que os sinais serão contrários. Um vai ser positivo e outro negativo. Fazendo a épura desses dois pontos, ó, o que é que eu vou ter aqui? Que as cotas de A e B, elas são coincidentes, mas o afastamento de A, ele vai ser positivo e o afastamento de B vai ser negativo, tá? Isso se os pontos forem no segundo diedro. Se for no primeiro e segundo diedro, se for no terceiro e quarto diedro, então, olha, as projeções verticais, ou seja, as cotas serão coincidentes e negativas, tá? E os afastamentos, que são as projeções horizontais, será a de D positiva e a de C negativa. Vamos ver agora se esse ponto de simetria for com relação a π'P. Π'P é a linha de terra, tá? Então, aqui no meio, na interseção de π com π', eu tenho π'P. Então, a distância
da linha de terra para A vai ser a mesma distância da linha de terra para C, tá? O que é que vai acontecer com as projeções? Ó, o afastamento de A vai ser positivo, o afastamento de C vai ser negativo. Então, suas projeções horizontais, elas vão ser iguais, mas com sinais contrários. E as projeções verticais, ó. A projeção vertical de A, ou seja, a cota, vai ser positiva. E a cota de C, ó, vai ser aqui negativa. Então, os valores serão iguais, mas os sinais serão contrários. Então, para pontos situados, né, simétricos em relação à linha de terra, a π', as projeções horizontais e as projeções verticais serão simétricas. Então, o afastamento de A vai ser igual ao afastamento de C, sendo que os sinais serão contrários. A mesma coisa para a cota. A cota de A vai ser igual à cota de C e os valores serão, né, de sinais contrários. Para fazer a épura, ó, eu terei aqui que A e C são simétricos, projeções horizontais, e A' e C' são simétricos, projeções verticais. Agora, se essa simetria for com relação ao bissetor ímpar, o bissetor ímpar, ele divide o primeiro e o terceiro diedro, né, em duas regiões iguais de 45 graus. Então, a mesma distância do bissetor ímpar para A vai ser a distância do bissetor ímpar para B. Então, se eu obtenho aqui as projeções, ó, projeção horizontal de B, projeção horizontal de A. Esses valores são positivos. Vou obter agora as cotas, ó, a cota de B e a cota de A. Esses valores também são positivos, porque eu estou analisando aqui em relação ao bissetor ímpar, tá? Então, quando eu tenho dois pontos situados, né, simétricos em relação ao bissetor ímpar, as projeções de nomes contrários serão simétricos. Então, eu vou ter que o meu afastamento de A vai ser igual à cota de B. Já o afastamento de B vai ser igual à cota de A, tá? Aqui em épura, ó, vai acontecer que o afastamento de A é igual à cota de B e o afastamento de B é igual à cota de A. Se essa simetria for em relação ao bissetor par, tá? Em relação ao bissetor par divide o segundo e o quarto diedro em duas regiões iguais, tá? De 45 graus. A mesma distância do bissetor A vai ser a distância para A, do bissetor par vai ser a distância para a mesma distância do bissetor par para o ponto B. Então, esses dois pontos, eles vão ter suas projeções horizontais, né? E aqui verticais. Então, as projeções de nome contrário serão coincidentes. Eu vou ter que o afastamento de A vai ser igual à cota de B, só que os sinais serão contrários. Porque isso é uma característica de pontos situados no bissetor par. Ele sempre vai ter cota igual a afastamento, só que os sinais serão contrários. As projeções, elas serão coincidentes. Para o ponto B, né, aqui o afastamento vai ser Y e a cota de A vai ser igual a menos Z, que vai ser o mesmo valor. Afastamento de B vai ser igual a cota de A, sendo que os valores serão contrários. Então, eu tenho aqui, ó, isso que eu acabei de falar, o afastamento de A igual a cota de B e o afastamento de B igual a cota de A.